Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos ouvindo neste momento. Hoje iniciamos o nosso primeiro episódio do podcast Fala Didática. Não é isso mesmo, Bruno? É isso aí. É isso aí. Já nos apresentando, eu me chamo Ana. Eu me chamo Bruno José. Seja bem-vinda, professora. Seja bem-vinda também, agradeço a presença da senhora. Eu espero que a gente tenha uma conversa muito boa sobre o tema inclusão de Libras na sala de aula, possibilidades e desafios no cenário brasileiro. É isso mesmo. Para isso a gente temos essa professora que é riquíssima. Que currículo, não é mesmo, Bruno? É isso aí. A professora é formada em graduação na Unicap, né? Especialista em educação especial pela Faculdade Fracinete do Recife, FAFIRE, mestre em educação pela Universidade Federal da Paraíba, UFPB, e doutorado em educação pela Universidade Federal também da UFPB. Atualmente é professora adjunta do Centro de Psicologia e Orientações Educacionais, DPOE, e coordenadora do GRUPEL, Grupo de Pesquisa e Estudos sobre o Léxico da Libras. Boa noite, professor. Boa noite, no caso, não? Né? Dia aí. Dependendo de que horário vocês estejam ouvindo, talvez boa noite também. Hein? E agradecemos pela sua presença aqui. Então, professora, a senhora gostaria de falar alguma coisa, assim, antes de a gente iniciar a conversa? Primeiro, eu queria agradecer o convite, a Ana, a todos vocês que estão aí dizendo que, para mim, é um prazer estar contribuindo nessa primeira edição, né? Fico muito feliz em poder contribuir com um pouquinho que eu sei. Estou muito feliz de receber nesse primeiro podcast, o primeiro podcast de abertura. E a senhora ter aceitado esse convite para a gente foi muito gratificante, principalmente por conta da temática que vai ser discutida nesse podcast. É muito significante. É isso aí. Então, professora, a gente separou algumas perguntas aqui de norteamento para a gente poder seguir dentro da linha, né, da ideia do tema. E a gente queria iniciar com a primeira pergunta. Para a senhora, qual é atualmente o maior desafio da inclusão de Libras na sala de aula no cenário brasileiro? Políticas públicas. E como é que essas políticas públicas aí interferem, assim, são tão difíceis? Então, assim, a gente vive hoje no cenário da educação um movimento muito forte de inclusão educacional. A inclusão é um tema bastante interessante quando ela é bem aplicada em sala de aula, né? Quando ela é bem aplicada dentro da escola. Porém, quando a gente fala em Libras, a gente fala na língua brasileira de sinais, né? E em pessoas surdas que utilizam uma outra modalidade de língua diferente da nossa, né? Nós estamos falando aqui na modalidade oral auditiva. E as pessoas surdas utilizam a Libras, que ela é modalidade visual gestual. Então, o desafio é esse, né? Políticas públicas para que, de fato, essa inclusão ela se torne efetiva, porque nós temos duas línguas em sala de aula que elas caminham juntas, né? Então, o público surdo com o público ouvinte, alunos, professores, toda a comunidade, né, da escola não sabem a língua de sinais. Poucas pessoas sabem a língua de sinais. E essas políticas públicas, principalmente na implementação, né? A Libras ela já é reconhecida como a língua oficial da comunidade surda brasileira, mas ela não é língua oficial do Brasil. A gente é um país monolíngue. Então, implementar essa inclusão da Libras na sala de aula para todos precisa, de fato, de políticas públicas que compreendam que é uma língua diferente, né? E que ela perpassa questões culturais e linguísticas da pessoa surda, tá? Então, o grande desafio é esse, né? Como fazer, de fato, essa inclusão acontecer quando a gente tem duas línguas de modalidades diferentes na sala de aula, né? E um outro desafio também é o próprio ensino dessa língua para as pessoas surdas, né? Que a gente, desde que nasce, a gente tem um ambiente linguístico favorável. A gente vai para a escola implementar o aprendizado da nossa língua portuguesa, mas a pessoa surda não, né? Ela não vai para a escola aprender Libras. Ela não tem esse ambiente linguístico favorável.
E aí a gente precisa implementar o ensino dessa língua para todos, né? Todas as pessoas surdas e também as crianças ouvintes dentro da escola. Então, a questão maior são as políticas públicas que de fato compreendam, né, esse movimento, essa dinâmica de ter duas línguas em sala de aula. Então, professora, eu acho que um dos processos iniciais que deveriam ser utilizados é implementar a Libras desde o ensino básico com a criança, porque aí ela tem um contato inicial, não só com a língua portuguesa, que é obrigatório ali, mas também com a Libras, para que ela se torne uma segunda língua, talvez, já que a gente precisa trabalhar esse processo de inclusão. Acho que seria de grande relevância incluir a Libras já ali, nos anos iniciais daquela criança, porque aí a criança surda e a criança ouvinte, elas vão ter esse contato desde cedo com a Libras, né? Nós temos uma outra pergunta para lhe fazer. Dentro das suas experiências, quais foram os processos mais desafiadores e como a senhora lidou com esses desafios? Então, dentro da sala de aula, qual foi, dentro das suas experiências, pode ser até antes da UFPE ou até dentro da universidade, quais foram os desafios mais que a senhora olhou para essa questão de se, poxa, é uma grande problemática, que a senhora enfrentou dentro da sala de aula? Quando eu comecei, né, que só para contextualizar, eu nunca ensinei, desde a minha formação na pedagogia, pessoas que não fossem pessoas deficientes. Então, assim, eu passei por vários tipos, né, de experiências com diferentes tipos de pessoas com deficiência, porém, eu tive mais afinidade com as pessoas surdas. Então, assim, trabalhei muitos anos sempre em sala de aula com surdos. O grande desafio, quando eu comecei, é porque era num momento de educação especial, né? A gente não vivia educação inclusiva, a gente vivia um movimento de educação especial. E aí essas pessoas estavam ali na escola por estar, né? Então a luta era por torná-los visíveis, porque eles não podiam participar de nada na escola, eram sempre excluídos, a sala da gente era horrível, era pior, era mais quente, entendeu? Então, assim, eu brigava muito por questão de ter os mesmos materiais didáticos para eles. Então, brigava muito na Secretaria da Educação do Estado com relação a adquirir materiais para poder trabalhar com eles e implementar mais o ensino da língua de sinais, porque, na verdade, eu comecei a aprender língua de sinais junto com meus alunos. Então, o meu primeiro desafio foi aprender a Libras com eles, né? Então, eu adquiri de forma natural a língua com eles e lutar para que eles se tornassem visíveis dentro da escola, porque eles realmente eram escanteados. Então, além de dar aula, eu interpretava também todos os movimentos, eu fazia todas as atividades, levava ele para todas as festividades que tinha na escola para mostrar que eles existiam. Na universidade, né, depois que eu saí do estado, eu entrei na universidade, eu comecei a ensinar pessoas ouvintes, tá? Então, assim, a disciplina de Libras, as pessoas ouvintes. Então, o desafio era como ensinar uma língua, né, de sinais, uma língua visual para as pessoas que ouvem. Então, esse foi um desafio. Que metodologias utilizar, né? Porque aí, se eu fosse direto na Libras, o aluno não me compreendia. Então, eu precisei adaptar algumas metodologias, usar a oralidade, usar o português como apoio em muitos momentos em sala de aula. E isso sempre observando, né? Porque depende de turma, depende do ritmo de cada aluno. Agora, o maior desafio que eu tive nesses tantos anos que eu estou na universidade, 12 anos na universidade, foi ensinar aluno cego. Libras, aluno cego. Esse foi meu maior desafio, né? O meu primeiro aluno cego, ele estudou, no momento que a gente estava presencial, foi assim, uma experiência fantástica, porque eu não sabia, né? Eu tive que me virar, fazer audiodescrição de todas as imagens que eu usava.
Eu usei muita oralidade, eu tive monitores que me ajudavam, né, nos momentos que eu fazia libras e as meninas traduziam para ele. E, inclusive, eu fiz até uma mão, confeccionei uma mão com o pessoal de design da universidade para ele poder aprender o alfabeto melhor, entendeu? E no momento da pandemia foi pior ainda, foi um outro desafio, porque foi ensinar outra aluna cega pelo Meet, né? Pelo virtual. Então, ali foi muito complicado. Então, teve momentos que eu disse, não está dando certo, eu preciso ir para a universidade para passar o conteúdo prático para ela. Então, a gente marcava na universidade uma vez por semana, e eu ficava a tarde toda com ela, com proteção, tudinho, para poder passar para ela, porque você ficar descrevendo cada dedinho, como era, demorava muito, a aula acabava, e esse foi realmente um desafio. Nossa, e é lindo a senhora falando também essa questão a senhora se entregar para trazer o aluno para dentro da sala de aula. É lindo ver a senhora falando sobre essa questão, não é, Bruno? Basicamente. É uma realidade muito difícil, né? É evidente que, tipo assim, a senhora teve disponibilidade, a senhora foi atrás, correu, para garantir a aprendizagem desse discente. Mas, inclusive, correndo o risco, né, de pegar Covid, eu e ela. Sim, é uma pessoa já idosa, mas a gente conseguiu. Ela foi uma das melhores alunas da sala. Maravilha. Imagina, história de superação, gente, maravilhoso, adoro. Agora, professora, dentro do que a senhora falou, a senhora poderia dizer para a gente estratégias eficazes para aqueles professores que hoje trabalham com esse tipo de aluno, que às vezes não tem uma formação tão bem específica, né, para lidar com essa inclusão? Como é que esses professores eles poderiam usar de estratégias, correr atrás dessa formação para poder atender melhor essas pessoas? Aí, no caso, você fala da inclusão de uma forma geral? A inclusão a melhor forma possível, né? Sim, sim. Então, assim, nem todo curso de licenciatura, infelizmente, né, tem a disciplina de educação inclusiva, a disciplina de Braille, a disciplina de Libras, não. Libras tem em todas as licenciaturas e tem em fono. E ela tem também como eletiva, né, para os demais cursos de bacharelado da universidade. Mas as demais licenciaturas não têm essas disciplinas que formam, né, para atendimento a esse público específico, como disciplina de Braille, audiodescrição, alfabetização e letramento para pessoas surdas, que tem no curso de pedagogia da UFPE, tecnologias também, né, tecnologias assistivas. Então, tem bastante. Então, o professor, na verdade, ele é um eterno aluno. Sim. E a gente precisa sempre buscar por conhecimentos. Então, se você pensa em ser um professor, de fato, que vai atender todas essas necessidades do seu aluno, né, que você sabe que a gente não pode negar. Então, a gente precisa buscar e sempre se preparar antes, tá? Porque, de repente, você pode receber um aluno com qualquer tipo de deficiência. E quando você se prepara antes, você já não leva aquele choque, né? Você não tem você sai do seu ambiente de conforto, né? O professor, ele vive num ambiente de conforto, mas a gente precisa se preparar antes. Ou seja, quando você for preparar seu material didático, fazer um PowerPoint, utiliza bastante imagens, isso vai facilitar para todos os públicos. Se prepara já para ampliar o material, já deixa lá. Procura vídeos que tenham legenda ou que tenham a janelinha do intérprete, né? Hoje mesmo, a própria inteligência artificial já facilita bastante para o professor, né? Em busca por conhecimento. Ela responde várias coisas que a gente... como eu posso passar melhor esse assunto para a pessoa surda? Ela lhe ajuda e vai contextualizando. Então, assim, a gente precisa se preparar antes, não esperar acontecer, entendeu? E quando acontecer, a gente precisa, de fato, conhecer o aluno, porque cada aluno é um aluno, mesmo que sejam 10 alunos surdos, cada um é um aluno, cada um vai ter um ritmo, cada um vai ter uma história. Então, a gente precisa se aproximar do aluno, conhecer e fazer um currículo individualizado, né?
A gente precisa adaptar o currículo, né, que a gente passa em sala de aula, mas também ter um currículo individualizado, porque depende muito do tipo de aluno, né, a gente vai adaptar o currículo para ele. É diferente das pessoas que não têm deficiência, a gente faz um padrão e às vezes os alunos até não conseguem alcançar, mas aí a gente, com a pessoa com deficiência, a gente precisa de fato conhecer, né, buscar muito conhecimento e se preparar sempre antes. É a questão de se adaptar à realidade do aluno, né, professora? Uma outra questão. A senhora, atuando na universidade durante esse tempo, já recebeu alguma queixa por parte do aluno surdo referente, por exemplo, à questão de ele não conseguir uma informação clara? Porque, por exemplo, em cada departamento a gente tem as informações do departamento. E quando a gente quer fazer consulta, a gente vai lá, faz a consulta oralmente. Mas para esse aluno surdo, eles questionam essa questão de não ter essa acessibilidade. A gente pode até falar sobre a plataforma das universidades mesmo. Às vezes a gente entra... acontece que a gente tem problemas e cai o siga, enfim, são um monte de questões. E a gente corre atrás para resolver esses problemas, fazemos perguntas. Mas para o aluno surdo, ele tem essa assistência? Eles já fizeram questionamento para a senhora referente a isso por parte da própria universidade? O tempo todo. Assim, as dificuldades que os alunos surdos têm são as mesmas dificuldades que vocês têm, né, com relação ao sistema. Porém, para eles é um pouco mais difícil, porque a universidade não tem ainda a página da universidade, as informações não são traduzidas em Libras. Então, o que é que os alunos precisam? Eles precisam procurar o núcleo de acessibilidade, reservar o intérprete de Libras para ir com ele resolver o que ele quiser, entendeu? As dificuldades dele. A maior dificuldade que eu vejo com os alunos, que eles sempre me procuram, é para tradução de livros mesmo, né? Porque Sim. Todo o material é escrito em português. Então, quando eles querem estudar, às vezes eles não compreendem alguma coisa no livro, eles me pedem ajuda, eles pedem ajuda aos outros professores e também aos intérpretes. Só que nós temos uma demanda muito grande de surdos agora, graças a Deus, na universidade, e os intérpretes não dão conta, né? Então, assim... precisa aumentar a quantidade de intérpretes para poder dar conta, né, de traduzir o material para eles, né, e tornar a página da universidade acessível em todas as informações, porque é até difícil para a gente, né, você fica procurando um monte de coisa, às vezes falar com a coordenação também, a direção de um centro, onde as pessoas não sabem Libras, isso é muito complicado. Então, assim, na universidade nós só temos 3 centros que tem professores de Libras, que é o CE, o CAC e o Fono, e intérprete de Libras mesmo, só temos no CE e no CAC, né? No CE porque a gente tem os professores surdos, e no CAC porque tem um curso de letras Libras, e Fono não tem. Quando não dá a demanda, eles precisam buscar o núcleo de acessibilidade para poder atender a necessidade dele. Então, tem um núcleo, entendeu? Agora, eles precisam agendar direitinho. E aí não é na hora, né, que a gente sempre quer. Porque para nós que somos ouvintes, existem essas limitações, as dificuldades. É necessário que a universidade também trabalhe esse processo de inclusão como um todo, não é isso, Bruno? É isso aí. Para encerrar essa parte do podcast, professora, eu gostaria de perguntar sobre a ideia do surdo-mudo, né? A gente sabe que Sim. É uma coisa que a sociedade normalmente fala muito, que as pessoas costumam categorizar muito essas pessoas como pessoas surdo-mudas, né? E a gente queria saber sobre essa colocação, para quem está assistindo saber também, como assim a gente deveria se referir às pessoas com deficiência auditiva? Isso depende muito de identidade da pessoa, tá? Então, assim... Na verdade, a comunidade surda, usuária da Libras, ela não se intitula surdo-mudo. Surdo-mudo é uma questão muito preconceituosa. Isso vem de séculos atrás, quando não se fazia referência, né? Não à surdez, mas à mudez por a pessoa não falar
como a gente fala, né? Então a gente sabe que a pessoa não fala porque não ouve, mas se ela fizer fonoterapia, ela pode falar. Então, a comunidade surda em si, ela se auto-intitula surda. Tá? Então, eu sou surdo e ela é surda. Eles se chamam por surdos e surdas. Tá? Tem algumas pessoas que se autodenominam deficiente auditivo. Então, ainda não tem uma identidade surda, né? Ainda não tem afinidade com aquele grupo de minoria linguística. Tem outras pessoas também que se auto-intitulam deficiente auditivo porque não usam libras, né? E tem também as pessoas que são implantadas, que usam implante coclear, que usam aparelho auditivo. Então, depende muito. A maioria, né, da comunidade surda mesmo, usuária de libras, surdo, tá? Como pessoas cegas, autistas, eles se intitulam assim. Porque deficiência lembra muito falta, né? Incapacidade. Se a gente for ver a etiologia da palavra mesmo, é isso. E essa questão de mudez, quando a gente fala que o surdo é mudo, parece que ele não tem língua, mas o surdo tem uma língua. A Libras é uma língua oficial reconhecida, né? Então a gente não pode dizer que a pessoa é muda, tá? Então eles se referem sempre a surdos e surdas. Então é sempre necessário a gente estar, né, realmente, como a senhora disse, em processo de formação. Sim. Eu espero que no futuro a gente tenha cada vez mais políticas públicas capazes de fazer a formação continuada dos professores, que pelo visto é um dos verdadeiros problemas aí quando a gente trata da inclusão, né? Ô Bruno, e também quando a gente fala sobre Libras, tá? As pessoas costumam dizer muito linguagem brasileira de sinais, e é Libras, é língua brasileira de sinais. Sim. Isso as pessoas, principalmente na área de jornalismo, né? Ah, a linguagem brasileira de sinais, não sei o que, é uma linguagem. Não é uma língua mesmo, reconhecida com status linguístico, nível fonológico, morfológico, semântico, sintático, pragmático. Tem tudo que uma língua oral tem. Sim, sim. Então é isso, Bruno. Mudo de jeito nenhum. Uma colocação muito errônea. Professora, agora a gente vai partir para uma dinâmica bem rapidinho. A dinâmica é uma palavra, uma frase. Então a gente vai dizer uma palavra e a senhora de imediato o que é que te remete a essa palavra, tá certo? A jogada tem que ser rápida, a dinâmica é rápida, e vamos lá. Educação. Um ato de amor. Ai, que coisa linda. Libras. Uma língua maravilhosa. Apaixonante. Encantada com isso. E, por fim, inclusão. Um direito de todos, né? De todos. Um direito de todos. É isso aí. Professora, nosso podcast, ele sempre vai terminar com uma frase. Então, você aí, ouvinte de casa, já fique marcado. Todo final de podcast, a gente vai fazer essa pergunta para cada convidado que passar aqui, certo? Então, para a senhora, professora, o que esperar no futuro da educação brasileira? Que pergunta. É difícil. Mais inclusão, né? Mais inclusão de todas as pessoas. Que a gente não precise de cotas, que todos, de fato, tenham direito à educação, né? Uma educação de qualidade. Porque só com a educação que a gente muda o país. Então, a gente precisa começar pela base, pelas crianças. Como a Ana Paula estava falando, a Libras, ela precisa ser incluída desde a educação infantil, né, até o ensino universitário. Então, eu desejo de coração que os jovens, né, mudem, de fato, a educação e que futuramente a gente possa ter uma educação inclusiva, tá? Como todas as pessoas merecem, né? A educação e educação bilíngue para surdos, né? Que está dentro da educação da inclusão, mas que ela seja bilíngue para eles, né? Que é o desejo dessa comunidade. Perfeito, professora, perfeito, perfeito. E essa pergunta, ela toca na alma, porque a gente fica imaginando o que esperar da educação brasileira futuramente. Bom, gente, esse foi o nosso primeiro episódio do podcast Fala Didática, onde a gente teve como convidada essa maravilhosa que se fez presente nesse primeiro episódio. Estamos muito felizes em recebê-la e teremos próximos episódios e talvez novamente a senhora como convidada aqui. Então foi uma honra para a gente
tê-la aqui, professora. É isso aí. Muito obrigado, professora, pela presença. E você que está escutando a gente aí de casa, eu espero que vocês compareçam aqui com a gente no próximo episódio, que é sobre as fake news e como elas atrapalham no ensino do professor. É isso aí. Então, espero ver vocês no próximo episódio. Muito obrigado, professora. Professora, alguma colocação? Divulgação de algum projeto? Fique à vontade. Posso divulgar o meu projeto de formação bilíngue? Deve, Adora! Nós estamos, né, na luta pela formação continuada dos professores. Então, estamos com um projeto de formação continuada em tecnologias para a educação bilíngue de surdos. Esse curso ele é aberto para professores, para profissionais da educação que trabalham com surdos, e para alunos de licenciatura, né? Então, vai ser um curso bem legal, um curso EAD, né? Então, a gente está atuando na área para que cada vez mais a gente possa formar, né, esses professores. É um curso super legal, né? É um curso que traz a tecnologia, porque a tecnologia ela é muito visual como surdo, então facilita muito o processo de ensino-aprendizagem das pessoas surdas. Posso dar uma sugestão para o podcast? Pode sim. Tem pessoas com deficiência também para falar. É muito bom escutar o outro pelo outro. A comunidade surda tem uma frase que diz assim: nada sobre nós sem nós. Eu adorei a frase. E fica aí no ar o próximo convite. Trazer a pessoa. E a senhora fica aí, está confirmada para quando a gente trouxer a pessoa surda, a senhora está presente conosco nessa, já que deu a sugestão também, viu? Eu interpreto, eu ajudo a interpretar. E sobre o projeto. Vai ficar de fora, Bruno? Com certeza não, com certeza não. Então aí, gente, aproveita. Mais datas. É verdade, as datas. Da inscrição. Pode se inscrever ainda essa semana e as aulas vão começar segunda-feira, nem sei que dia é segunda, 9, eu acho. Dia 9 agora. Vai até dezembro, tá? Mas perfeito. Ainda dá tempo, a gente tá período de matrícula. Perfeito, perfeito. Muito obrigada novamente. Gente, muito obrigada. Fiquem bem. Até o próximo podcast. Tchau, tchau.